Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sempre uma alegria podermos ministrar a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Localize na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13. O Espírito de Deus deu uma direção à liderança da nossa igreja e nos foi passado a responsabilidade de ministrarmos sobre os últimos dias, e nós vamos tentar fazer isso aqui agora. Eu confesso para os irmãos que eu gosto mais de dar aulas sobre escatologia do que pregar propriamente dito, porque é um assunto muito grande, né? Muito extenso, mas vamos trazer algumas coisas interessantes da palavra de Deus. E essa questão que a irmã Dalva colocou é bem verdade, viu, irmãos? Você pode ter o conhecimento que for, você pode ler, você pode estudar, mas até que uma mensagem seja pregada, você vai ter dores de parto, viu? É aquela guerra, é aquela dependência, né? Então quem achou, diga graças a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Bendito e eterno Deus, a palavra não é minha, ela é tua, e eu declaro neste momento que toda mente seja cativa à tua palavra, que toda a fortaleza da mente seja quebrada, e que a tua palavra seja ministrada com poder, com graça, com autoridade e ousadia do teu Espírito. Alimenta-nos uma vez mais pelo poder da tua palavra, não só os que estão presentes aqui, mas todos aqueles que serão alcançados por esta palavra na internet, em nome de Jesus, amém. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao Senhor Jesus. Falar de escatologia é uma matéria do seminário, não é algo muito simples, irmãos, porque é uma corrente multifacetada de interpretação. A palavra escatologia, ela vem de duas palavras gregas: escatos, que é últimas coisas, né? Traz a ideia de últimas, e logia, estudo. E como eu disse aqui, a escatologia, ela é uma corrente multifacetada. Nós defendemos a corrente, nós assembleianos defendemos a corrente dispensacionalista pré-tribulacionista. Eu vou explicar devagar o que é isso aqui. Mas existem outras correntes. Existe a meso-mid-tribulacionista. A pré-tribulacionista acredita que Jesus vai arrebatar a igreja e a partir de então dá-se início a um período de 7 anos de grande tribulação na terra. Essa corrente defende que enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro em 7 anos na terra, haverão tempos como nunca houve antes. Mas tem uma corrente chamada meso-tribulacionista ou mid-tribulacionista que acredita que Jesus arrebata a igreja na metade da grande tribulação. E existe uma outra corrente chamada pós-tribulacionista, que crê que a igreja vai passar por todo o período da grande tribulação. Ainda existe uma outra corrente chamada amilenista, e tem muitas outras que não vale a pena eu falar aqui pela questão do tempo, temos que remir o tempo. Independente de todas essas correntes escatológicas, todas elas concordam em 5 principais pontos. O primeiro: Jesus vai voltar, Jesus vai julgar vivos e mortos, vai haver ressurreição dos mortos, Satanás será julgado e condenado, e haverá na terra um tempo de paz, de pelo menos algumas delas vão defender 1000 anos. A milenista, por exemplo, não crer na literalidade do milênio. Por quê? Porque o homem que mais viveu na Bíblia, Matusalém,
Matusalém, ele viveu 900 e poucos anos. Então 1000 anos é um tempo em que nenhum ser humano atingiu. Então eles entendem que 1000 anos é um tempo que não terá fim. Mas enfim, nós viemos aqui hoje para falar sobre a nossa corrente assembleiana, dispensacionalista, pré-tribulacionista. Por que nós chamamos essa corrente de dispensacionalista? Porque ela vai trabalhar a questão das dispensações e aliança. A primeira dispensação, a dispensação da inocência, que é o período antes da queda de Adão. Depois, o período da consciência, que trabalha a ideia da saída do Éden ao dilúvio. Depois, o período do governo humano, que vai do dilúvio até a Torre de Babel. Depois, o governo patriarcal, que vai da Torre de Babel até o período de Moisés. Depois, a lei, que vai de Moisés até Cristo. Depois, o período da graça, que é o período que nós estamos vivendo atualmente. E por fim, fecha a sétima dispensação, que a nossa corrente vai chamar de o milênio, que é quando Cristo vem na parousia para estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo está confortando a igreja acerca daqueles que morreram com Cristo, que estavam cansados, desanimados, tristes, sem consolo. E ele está dizendo: não quero, porém, que sejais ignorantes acerca daqueles que morreram, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, ele também nos tornará a trazer com ele. O que Paulo está dizendo é que para a igreja a morte é só um descanso, não é o fim, e que em breve ressuscitaremos com um corpo incorruptível para a glória de Deus. Quem pode glorificar ao Senhor Jesus por isso? Aí Paulo começa dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu, e ele vai especificar de 3 formas: alarido, estrondo, um abalo sísmico. Aí ele diz: voz de arcanjo. A palavra arcanjo tem o prefixo arque, que significa guerra, batalha. E por fim ele vai dizer trombeta de Deus. E ele diz que quando ele vier, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É tipo assim: Jesus arrebata a igreja agora. Todos os santos que partiram para a eternidade, estão sepultados do outro lado da rua, vão ressuscitar e receber um corpo glorificado. Um corpo não mais corruptível. Vale lembrar que corruptível é diferente de corrupto. Corrupto é aquilo que se corrompeu. Corruptível é aquilo que é sujeito à corrupção. Receberemos um corpo glorificado. E em seguida, num abrir e fechar de olhos, Paulo vai dissertar isso em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Essa expressão grega usada por Paulo, arrebatado, é harpakesometa, que significa a ideia de rapto. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Nós estamos pregando aqui, piscou, a igreja já foi arrebatada. Vai encontrar o Senhor nos ares, receber um corpo glorificado e estará para sempre com o Senhor. Na nossa corrente dispensacionalista, pré-tribulacionista, a igreja entra na eternidade e começa na terra um período como nunca antes. É o período que nós, dentro dessa corrente, vamos chamar de a 70ª semana de Daniel, que ele vai profetizar no capítulo 9, versículo 27. Quando o profeta Daniel fala sobre as 70 semanas, ali não traz um sentido literal da palavra. 70 semanas são 490 dias. Cada semana, na verdade, equivale a 7 anos. Então cada semana equivale a 7 anos. Primeiro, ele divide as 70 semanas em 3 fases. Primeiro ele fala de 7 semanas, que dão um total de 49 anos, que é da ordem para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, dada por Ciro no Antigo Testamento. Isso é um período de 40 anos. Depois ele fala de 62 semanas, que dão um total de 434 anos, que é do final da reconstrução de Jerusalém até o período do nascimento de Jesus. Nascimento, ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Abrindo-se, paralisando aí, e não começando ainda a 70ª semana, ou seja, os últimos 7 anos. Depois das 69 semanas num total, que dão 483 anos, houve uma pausa
pausa no tempo. E esse tempo a Bíblia vai chamar de tempo dos gentios. Jesus vai falar isso no final do Evangelho de Lucas, na sua entrada triunfal em Jerusalém. Paulo vai dizer que Deus deu para os judeus um espírito de entorpecimento, ou seja, para não reconhecerem Jesus como o próprio Deus. Os judeus não reconhecem Cristo como Deus, nem como Messias, porque a ideia de Messias dentro do judaísmo ela é multifacetada, possui muitas faces. Mas uma corrente predominante é a ideia de um libertador político que viria libertar Israel do jugo de Roma. E Jesus não fez isso a priori, vai fazer a posteriori, mas a princípio ele não faz. Então os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Aí Jesus disse que Jerusalém seria pisada até que se completasse o tempo dos gentios. A visão espiritual dos judeus se fecham e abre-se um novo tempo. A porta da graça se abre para mim e para você. Jesus vai dissertar isso em muitas parábolas no Evangelho de Mateus. E quando que isso começa o desfecho final? Jesus no capítulo 24 de Mateus, no sermão, ele começa dizendo: os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, olha as pedras deste templo, olha quão grandes construções. E Jesus vai dizer: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí os discípulos fazem 3 perguntas: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda, e que sinais haverá do fim do mundo. É o começo do capítulo 24 de Mateus, que é chamado na teologia o Apocalipse de Mateus. Aí Jesus vai falar que muitos viriam em seu nome dizendo: eu sou Cristo. Fomes, pestes, terremotos, é o que nós chamamos de princípio das dores. É o que estamos vivendo na atualidade, o princípio das dores. Mas muito em breve a trombeta vai tocar e nós estaremos na eternidade com o Senhor. Eu não sei se você entende, mas a cada dia que passa o mundo está cada vez mais estreito para a igreja viver aqui. Quem é de Deus, quem ama a palavra de Deus, percebe que cada lei que é elaborada, não só no nosso Brasil, mas no mundo de forma geral, contrariam profundamente a palavra de Deus. O cerco está se fechando, está acabando o espaço da igreja de Cristo na terra. E eu glorifico a Deus por isso, porque está mais próximo do que nunca o arrebatamento da igreja. Você pode levantar a tua mão e adorar ao Senhor, porque muito em breve tu vai ver aquele teu parente que partiu para a eternidade. O dia do reencontro com Cristo e com os nossos irmãos que partiram para a eternidade está chegando. Está chegando o tempo em que a igreja receberá um corpo glorificado. Só que a minha maior preocupação é que parece que essa mensagem não alegra a igreja, parece que apavora, porque a gente tem tantos planos. Eu tenho que casar, eu tenho que comprar uma casa própria, eu tenho que ter filhos, eu tenho que virar empresário, eu tenho que fazer uma série de coisas, e parece que essa mensagem não é mais urgente para os dias atuais. Então eu quero trazer uma palavra de despertamento. A nossa corrente defende que depois do arrebatamento da igreja começará um período na terra como nunca houve, de tribulação. Primeiros 3 anos e meio, a 70ª semana de Daniel, serão, dentro dessa corrente, anos de tribulação. Mas os últimos 3 anos e meio serão os piores anos que a terra já presenciou. Vou correr aqui rapidinho. Quando a gente abre o livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, a gente vai ver João dizer que o Cordeiro desatou o livro que era selado por dentro e por fora, 7 selos. No primeiro selo, João vê um cavalo branco, saiu com um arco na mão, e a Bíblia diz que ele saiu vitorioso para vencer. É uma tipificação dos primeiros 3 anos e meio da falsa paz. Arco fala de flecha, de alvo. Ele sai com o alvo e ele vai conquistar as nações. O marco inicial para entendermos que ele é o anticristo é quando ele fizer um acordo com Israel naquela região do Oriente Médio de 7 anos.
Daniel diz que ele, o anticristo, vai se assentar no templo de Deus, vai se autodeclarar Deus. Alguns escatólogos vão dizer que essa profecia se cumpriu em Antíoco IV Epifânio, 164 a.C., mas ela ainda está para se cumprir dentro da nossa corrente. Vai se assentar no templo de Deus e se autodeclarar Deus. Jesus arrebata a igreja. Eu creio piamente que nós conheceremos o anticristo, porque os sinais já vão estar muito evidentes. As maiores autoridades do mundo já clamam por um líder mundial. Quando você ouvir falar que um líder mundial será nomeado, pode ter certeza que ele é o anticristo. Até hoje na história nunca houve um líder mundial. Você acha que é comum a guerra da Rússia com a Ucrânia? Você acha que é comum o mundo estar em pandemia? Tudo isso é a plataforma que já está preparada. O mundo está clamando por um salvador, um pseudo-salvador. É o cavaleiro branco. Saiu com o arco, branco representa a paz. Saiu com o arco na mão, vitorioso para vencer. Só que a Bíblia não para por aí. João vê abrir o segundo selo e vê um cavalo vermelho. Tem na mão uma espada e é a tipificação da guerra. Vermelho, cor de sangue. Espada, arma de guerra. João não para por aí. Ele vê o terceiro selo ser aberto e ele diz que era um cavalo preto. E este tinha na mão uma balança. Isso fala de controle. Isso fala da fome. E essa fome, como eu disse na última mensagem que preguei, não é fome para os pobres. Não é a fome que sempre existiu. Eu estou falando de uma fome que vai atingir ricos e pobres. Quem tem dinheiro não vai poder comprar, porque vai ter muito dinheiro, mas não vai ter mantimento. Controle. Eu disse na última mensagem aqui que a China já começa a fazer armazenamento de estoque de alimentos. Você acha isso normal? Eles estão se preparando para algo de muito ruim que está por vir. Quarto selo, cavalo amarelo. A Bíblia diz que o que se assentava sobre ele se chamava morte, e o inferno o seguia. Representa a morte que vai assolar nos períodos finais da grande tribulação. Quinto selo, João vê as almas dos que morreram debaixo do altar, dos que vieram de grande tribulação, dizendo: Senhor, até quando não julgarás e vingarás o nosso sangue? A alma destes já é uma descrição daqueles que começaram a morrer no primeiro século da era cristã. João está vendo. E ele disse: até que se completasse o número daqueles que ainda haveriam de morrer por causa da palavra. Aí João vê abrir o sexto selo. Tremor na terra, sol escureceu, a lua tornou-se em sangue. E a lua tornou-se em sangue. O sétimo selo, silêncio no céu por quase meia hora. Isso é uma palavra de reflexão, irmãos. Isso são só os primeiros 6 selos. Agora que o bicho pega, João vê na mão 7 anjos com 7 taças, 7 trombetas, melhor dizendo. A primeira trombeta é tocada e diz a Bíblia que caiu fogo misturada com sangue lançado sobre a terra, e foi queimada a terça parte das árvores e de toda a erva verde. Lembra da fome? Lembra da fome? Terão dinheiro, mas 1/3 da vegetação da terra vai ser queimada. E se não tem vegetação, não tem legumes, não tem frutas. Alimentos morrerão animais morrerão, que comem vegetação morrerão de fome. Essa é só a primeira trombeta. A segunda trombeta é tocada e foi lançado no mar um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte de toda a vida marítima. 1/3 de toda a vida marítima vai morrer. Para quem gosta de frutos do mar aí, chora. Vai ter dinheiro, mas não vai ter alimento. Terceira trombeta, caiu do céu uma estrela chamada Absinto, ardendo em fogo, uma tocha, tornou amarga a terça parte da água potável da terra. Nisso aí já vai morrer um monte de gente, irmão, de fome, de sede. Quarta trombeta, foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte do dia, semelhante da noite, não brilhasse. Eclipse lunar e solar. É o que está acontecendo na terra. A quinta trombeta é tocada e uma estrela que é anjo, caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu, e subiu fumaça, e saíram gafanhotos. Olha o aspecto desses espíritos demoníacos. O seu aspecto era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra.
tinham coroas de ouro na cabeça, tinham couraças de ferro, o ruído das suas asas era semelhante ao de carros quando saem ao combate, o rosto é de homem, o cabelo é de mulher, os dentes são de leões e a cauda de escorpião em seu aguilhão. O seu poder era para danificar os homens da terra que não tinham a marca do Senhor, tinham a marca da besta por 5 meses. E o seu rei, o anjo do abismo, em hebraico Abaddon, em grego Apolion, era o demônio responsável por liderar esses espíritos malignos. Vão ferir os homens que ficarem na grande tribulação por 5 meses. E a Bíblia diz que nesse período a morte será amarrada. Você imagina o que alguém colocar uma arma na cabeça, estourar os miolos e continuar andando? The Walking Dead. Faz ideia? Um zumbi, irmão. 5 meses a morte será amarrada. A dor vai ser tão grande das feridas que esses seres espirituais vão gerar nos homens, que eles desejarão morrer, mas não morrerão. Eliade, por que isso? Porque a porta da graça está aberta. E uma geração está vivendo como se não houvesse um dia de prestação de contas. Não dá mais tempo de brincar. Leve Jesus a sério, porque no Calvário Ele te levou muito a sério. O Filho de Deus veio ao mundo, pastor Derivaldo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está para chegar um dia, um tempo na terra qual nunca houve, desde que o mundo é mundo. Está triste, vai piorar. 6º selo é aberto, foram soltos 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. E o número dos seus exércitos, João até dá 200 milhões de cavaleiros. Os que cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos eram semelhante a de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E eles tinham cauda de serpente. E foi-lhe dado a autoridade para danificar os homens na terra. Covid assustou muita gente. Isso aqui vai ser muito pior, irmãos. Isso aqui é para você botar a tua vida no altar. Isso aqui é para acordar. Isso aqui é para despertar. 7 trombetas. A 7ª trombeta. Houve grande voz que dizia: os reinos do mundo estão preparados e vieram ser de nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. João vê agora uma cena do céu, os 24 anciãos tirando as suas coroas e se prostrando diante dele. E agora que termina a 7ª trombeta, começa as taças da ira de Deus. Parece que acabou, não acabou não. O primeiro anjo toca a primeira taça. Isso tudo está em Apocalipse, irmão, não estou inventando nada. E derramou a taça sobre a terra, e fez-se uma chaga maligna sobre os que tinham o sinal da besta e adoravam a imagem. Aí você fala: ah, mas se eu ficar na grande tribulação eu não vou colocar o sinal da besta. Querido, se para ir para o mercado tu teve que tomar vacina, é só você parar para pensar. Tem gente que eu conheço que odeia agulha, pastor Marcos. Tem medo de injeção, mas teve que tomar, porque se não toma não pode entrar em lugar nenhum, não pode ir para supermercado, não pode nada. Quando a coisa estreitar, irmão, muita gente que não subir no arrebatamento da igreja, quando o anticristo disser: quem não tem a marca não pode dirigir, não tem habilitação, não pode comprar, não pode vender, não pode fazer absolutamente nada. Vai ter um monte de gente dizendo: bota aqui. E aí vão ser alvos desses espíritos demoníacos. 2ª taça tocada, o 2º anjo derramou sobre o mar. E detalhe: os que não aceitarem a marca da besta vão ser truculentamente perseguidos pelo anticristo. O que Hitler fez com o judeu é fichinha perto do homem que tem o próprio espírito do diabo, o anticristo.
Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, diz a Bíblia, serão dias como nunca houve. Tudo que você tem visto na terra nessa última hora é só um insight daquilo que está por vir. Vai ser muito pior. Então a palavra de Deus para nós hoje é estarmos preparados para esse dia. Segunda taça é tocada, o segundo anjo derramou no mar e se tornou em sangue, morrendo toda a vida do mar. Antes era só a terça parte, agora morre tudo. Terceira taça é tocada, o anjo derramou sobre os rios e fontes e se tornaram em sangue. Imagina o que é, aqui nós somos abastecidos pelo rio Guandu, né? Imagina o que é você abrir a torneira da tua casa e sair sangue ao invés de água. Tá ruim, irmão? Vai piorar ainda mais. A quarta taça é tocada, o quarto anjo derramou sobre o sol e o sol abrasava os homens de calor, aquecimento global. Está reclamando desse maçarico que está aí fora hoje? Já cheguei 8 horas da manhã aqui na igreja para dar um seminário pingando. O gordinho sofre nessas horas, né, irmão? Isso aqui é só um ensaiozinho para o que está por vir. A Bíblia diz que o calor abrasava os homens. A quinta taça é tocada e o anjo derramou sobre o trono da besta e o seu reino tornou-se tenebroso e os homens mordiam a língua de dor. Sabe o que é você sentir dor ao ponto de morder a sua própria língua? É isso que a Bíblia está falando. A sexta taça é tocada e o sexto anjo derramou a taça sobre o rio Eufrate e a água se secou para que preparasse o caminho dos reis do Oriente para a batalha do Armagedon. Ele diz que ainda na sexta taça, da boca do dragão, da boca do falso profeta e da besta, ele viu sair 3 espíritos como que fossem rãs, espíritos de demônios que fazem prodígios e saem para enganar os reis da terra, para os arregimentarem para o vale do Megido, vale do Armagedon, vale de Josafá. Porque nesse período o anticristo vai culpar Israel por todas as desgraças e catástrofes que acontecem desde o início. E Israel já não é difícil de ser odiado por muitas nações, não é verdade? Muitas nações como Rússia, Irã, China já não suportam Israel. Muitas outras ali, todas aquelas nações ali da região do Oriente Médio não suportam a nação de Israel. Até a sétima taça é tocada e o sétimo anjo derramou a sua taça sobre o ar dizendo: está feito. E houve trovões, vozes, trovões, relâmpagos, um grande terremoto como nunca houve. Eu estou falando de um abalo sísmico. A grande cidade, a Babilônia, se fendeu em 3 partes. As cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou que Deus fez. E toda a ilha fugiu, os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. E os homens blasfemavam por causa da praga da saraiva, porque era muito grande. São acontecimentos que virão no período da grande tribulação. Tá, Eliardi, a terra vai estar vivenciando todas essas catástrofes, desgraças? Sim, vai estar. E a igreja? Na eternidade com o Senhor, adorando ao Senhor, de acordo com a nossa corrente dispensacionalista, pré-tribulacionista. A mensagem do Senhor para nós hoje é: estejam preparados, estejam prontos, porque será difícil. Mateus 24, Jesus vai dizer para os judeus: naqueles dias, ai das grávidas e das que amamentam, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. O inverno da região ali da Palestina é muito frio. Quem estiver nos montes e ouvir dizer: aí vem o Senhor, não saia, fiquem escondidos. Os últimos 1260 dias da angústia de Jacó serão dias de aperto, simplesmente porque não reconheceram o Senhor Jesus Cristo. Só que a nossa corrente dispensacionalista, ela defende que Deus trará um tratamento para a igreja e o outro para Israel. No final dos 7 anos da grande tribulação, Cristo volta. Esse texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses, ele traz 2 palavras gregas. Uma é rapagesometa, arrebatados.
A outra é parousia, que é a vinda em glória de Cristo para estabelecer na nossa corrente o milênio. Na milenista, o reino que não terá fim. Quando todas as nações da terra estarão reunidas para devastar, banir, pulverizar Israel da face da terra, na expectativa de que acabou para Israel, Jesus diz em Mateus 24: em breve verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E vão ver os santos reunidos nos quatro ventos dos céus. A Bíblia diz, oh aleluia, em Zacarias capítulo 14, que os seus pés vão pisar no monte das oliveiras, eles vão se fender em quatro partes. Apocalipse capítulo de número 19, a partir do versículo 11, João vê o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Na sua coxa estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá julgar as nações. Zacarias 13 diz que os judeus olharão e se lamentarão por terem traspassado o Senhor Jesus Cristo, por não terem reconhecidos como o Senhor. Ali as escamas dos olhos de Israel caem, e eles vão dizer o tempo todo: o Machia, o Messias prometido de Israel, passou há 2000 anos por esta terra e nós não reconhecemos. Ele pisa no Monte das Oliveiras. Joel vai dizer que é como quem pisa o lagar. Já viu quando se pisa uva, irmão? É aquele negócio avermelhado. Ele vai descer pisando como quem pisa o lagar no dia da sua ira. Quem se levantou contra a nação de Israel serão esmagados. As nações que foram aliançadas com Israel entrarão para reinar com Cristo no milênio. Fica de pé nesta noite.